Evangelho segundo João, capítulo de número 7. Nós faremos a leitura, e os irmãos acompanharão essa leitura, do versículo de número 1 até o versículo de número 13. Farei a leitura, os irmãos acompanhem atentamente, por favor, a palavra do Senhor que será lida. O texto diz assim, irmãos: passada estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois ele, nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom. E outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Ó Deus santo e bendito, ó Pai, Tua palavra foi lida e nós te pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza na exposição da mesma, no entender e guardá-la no coração, ó Pai. Ó Deus, e que nós não tenhamos medo nem vergonha de dizermos que somos de Cristo e Cristo é nosso, ó Pai. Ajuda-nos, por meio de Sua palavra, a aprender estas coisas e praticá-las. No poder do Espírito Santo, o Espírito de Cristo, nós oramos. E no nome de Jesus nós o fazemos, com o perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, este capítulo de número 7 que nós iniciamos hoje, ele trata da ida de Jesus da Galileia para Jerusalém. Jesus subirá a Jerusalém por conta da festa, a qual nós vimos aqui, mencionada por João, a festa dos tabernáculos. Esta era uma das 3 importantes festas entre os judeus e que todo homem judeu deveria comparecer. Jesus não era diferente disto, ele era um homem, era um judeu. Ele tinha que cumprir a lei, ele tinha que estar nesta festa. Na verdade, meus irmãos, João, o apóstolo, ele dá pouca atenção ao ministério da Galileia de Jesus Cristo, ou seja, o ministério de Jesus Cristo na Galileia. João, o evangelista que temos diante de nós, ele dá pouca importância para esse ministério. Ele se concentra muito em Jesus em Jerusalém, o que ele faz em Jerusalém. É claro que nós vimos Jesus já vimos Jesus em alguns capítulos aqui, na Galileia, entre os galileus. O capítulo 6, por exemplo, fala disso, da multiplicação dos pães entre os judeus galileus. Mas grande parte do Evangelho de João se concentra nos atos, nas palavras de Cristo, no seu ministério em Jerusalém, na Judéia, ali na circunvizinhança da capital da Judéia, Jerusalém. É diferente dos sinóticos, por exemplo. Os sinóticos, que são os evangelhos semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas,
eles sim gastam grande parte dos seus escritos com o ministério galileu de Jesus, ou seja, o ministério de Jesus na Galileia. Eles gastam muito dos seus escritos, dos seus capítulos, relatando o que Jesus fizera na Galileia. Já João, como dissemos, o que Jesus falou e fez na Judéia. Daí eles se completam. Os sinóticos com o registro de João. E assim nós conhecemos aquilo que Deus quis nos revelar acerca do ministério do seu Filho, tanto na Galileia quanto na Judéia. Daí então nós vemos o Evangelho de João, Jesus se movendo, ou melhor, indo novamente, subindo novamente a Jerusalém para participar da festa dos tabernáculos. E nesse capítulo, muitos tópicos, minha irmã Irineia querida, muitos tópicos serão levantados aqui a Filipe e Filipe sobre aquilo que Jesus falara nesse capítulo 7 e aquilo que ele quer nos falar também por meio deste mesmo capítulo. Tópicos como uma profunda incerteza dos homens acerca de quem Jesus é. Você vê no final do capítulo, aqui na nossa leitura, né, o final do trecho que nós vemos do capítulo 7, quando os homens estão divididos acerca dele. Ele é bom, outros dizem, ele engana o povo. Então essa divisão é tratada por João acerca de quem Jesus é, a incerteza dos homens acerca de Jesus. Mais ainda, uma nova controvérsia do sábado se dará na Judéia, ali em Jerusalém. Eles vão acusar Jesus novamente, como já fizeram outrora, de quebrar o sábado. Sugestões do ministério de Cristo também se estendendo além dos círculos judaicos. A paternidade dos judeus para com Abraão, a verdadeira paternidade, eles serem filhos de Deus ou filhos do diabo. Isso será tratado posteriormente no capítulo 7 e também no capítulo 8. Há muita coisa aqui, mas principalmente um dos temas principais do capítulo 7, e aí, a partir também deste capítulo, mais intensamente até o final, é a oposição que cresce contra Cristo. Cada vez essa oposição fica mais terrível, mais intensa contra o Senhor Jesus Cristo. Tanto que nós começamos o texto aqui lendo, né, que Jesus não queria ainda subir para a Judéia porque os judeus queriam matá-lo. Então você vê que a oposição está crescendo cada vez mais, que Jesus é alvo do ódio daqueles judeus, aqueles líderes em Jerusalém. Mas visto isso, aquilo que nós veremos no capítulo 7 e posteriormente no capítulo 8 é a riqueza desses capítulos, como é a rica palavra de Deus. Nós vamos então começar aqui a exposição da palavra do Senhor no versículo 1 do capítulo 7. Olha aí, João diz assim: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Passadas estas coisas, que coisas? As coisas referentes do capítulo 6. As coisas referentes ao capítulo 6. A multiplicação dos pães e dos peixes. A discussão, aquela discussão que gera o discurso de Jesus sobre ser ele o pão da vida. Tudo isso passou. Então, passadas essas coisas, é o que nós vimos no capítulo 6. Só que o que nós não vemos aqui, podemos não perceber, mas os estudiosos nos ajudam da Bíblia, é que 6 meses se passaram entre o capítulo 6 e o capítulo 7. 6 meses se passaram. E agora Jesus está próximo da festa dos tabernáculos. Mas veja só, essa festa haveria de ocorrer na Judéia, em Jerusalém, era ali o centro onde a festa aconteceria. E Jesus não queria ainda percorrer a Judéia, ele andava na Galileia, o que é, como eu disse, registrado nos sinóticos. Nos sinóticos há esse registro dos atos, das palavras de Cristo no seu ministério na Galileia. Então aqui João faz só menção, ele continuava andando pela Galileia. Então é o ministério da Galileia que os sinóticos narram, ok? Agora veja, por que ele continuava a andar pela Galileia? Porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Os judeus já haviam assentado no coração matar Jesus. No capítulo 5 de João, nós já vemos essa decisão terrível dos judeus. Lá no capítulo 5 diz assim: por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violavam o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então está vendo que essa decisão dos judeus em matar Jesus, ela permanece, ela continua e cada vez se torna mais intensa. E Jesus, ele está com medo dos judeus, por isso que ele não sobe. Diz aqui,
porque os judeus queriam matá-lo e por isso ele não ainda subiu para a Judeia, ou para percorrer a Judeia. Ele estava com medo, o nosso Senhor tinha coragem, ele não era um covarde. O texto deixa claro, porque Jesus vai dizer isso posteriormente no nosso texto, que ainda não havia chegado a sua hora. A verdade é que ele não sobe ainda, porque a hora não havia chegado, o tempo dele ir à Judeia, a Jerusalém, não havia chegado. Nós veremos que ele está debaixo da agenda do seu Pai. Jesus conhece o tempo. Então não é questão de medo, até porque ele vai a Jerusalém. Tanto que nós vamos ver o texto, ele vai, chega a hora que ele subirá a Jerusalém em oculto, mas ele irá. Então ele não tem medo, tanto não tem medo que se entregou por nós. Lá no Getsemane ele se adiantou aos guardas que foram prendê-lo e disse, eis, eu estou aqui, procurais, Jesus de Nazaré, eis-me aqui, deixai eles irem, eu estou aqui. Nunca teve medo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a ideia aqui é a agenda do Pai, é a hora, o tempo do Pai, o tempo que ele tem para subir a Jerusalém. Por isso diz o texto que ainda não chegara aquele tempo, porque os judeus queriam matá-lo, e havia a hora em que Jesus se entregaria nas mãos dos judeus, para então ser morto injustamente por eles, mas ainda não era o tempo. Então não era questão de indecisão ou de medo, mas de obedecer à agenda do Pai, como isso ficará claro posteriormente no nosso texto. Bom, Jesus então ele continua na Galileia, mas a festa dos judeus já está próxima, e ela vai acontecer lá em Jerusalém, lá na Judeia. É disso que fala o versículo de número 2. Olha aí. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Essa festa, irmãos, ela era chamada festa dos tabernáculos, mas também poderia ser chamada de festa das cabanas ou da colheita. Era a maneira de se referir à chamada e famosa festa dos tabernáculos. Ela acontecia no 7º mês do calendário judaico, o mês de Tisri. Tisri era o 7º mês do calendário judaico. Para nós, esse período equivaleria de fato a setembro, outubro, mais início de outubro. Então, equivale para nós esse período do mês de Tisri, o 7º mês entre os judeus, a setembro e outubro. Então, nesse período aí, é que Jesus, então, o texto melhor dizendo, Jesus sabe que está se aproximando a festa dos tabernáculos. Essa festa durava, irmãos, 8 dias. Ela era celebrada por 8 dias. E era um período muito importante para Israel. Foi nesse período da festa dos tabernáculos que o templo que Salomão ergueu ao Senhor foi consagrado. Isso está lá em 1 Reis 8:2. Foi nesse período que Salomão, no período da festa dos tabernáculos, que ele consagrou o templo. Então era um período importante. E todo judeu sabia disso. Inclusive o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa festa, irmãos, ela era celebrada para agradecer a Deus o seu sustento. Era uma lembrança que Deus, através dela, trazia ao povo do seu sustento para com este mesmo povo no caminho do deserto, na saída do Egito até Canaã. Ali Deus cuidou do seu povo durante 40 anos. E esta festa relembrava isso. Lembra que no deserto o povo habitava em tendas. Daí então o nome da festa. Festa dos tabernáculos, das tendas, das cabanas. Eles relembravam aquele período na saída do Egito em que Deus os havia guardado em todo o trajeto no deserto. Então, nesse momento, nesses 8 dias de festa, o que faziam os judeus? Eles construíam cabanas com folhas nas ruas de Jerusalém. Alguns colocavam em cima de suas casas, terraço, colocavam cabanas ali. As pessoas que vinham de fora armavam cabanas ali próximas da cidade de Jerusalém. Então era uma lembrança, era relembrar aquele período que Deus conduziu o seu povo, dando a eles sustento. Por isso, essa festa era muito importante. Era uma festa também que celebrava a colheita. Daí ela também era chamada de festa da colheita, porque era o fim do processo ali da semeadura, do crescimento do fruto da terra, e aí sim se colhia e tinha a festa dos tabernáculos, que celebrava, como a gente disse, o sustento do Senhor para com o seu povo. Então era uma festa muito alegre, era uma festa de grande alegria diante de Deus. E ela estava chegando, e Jesus tinha que estar nela. Mas os irmãos de Jesus já estavam preparados para ir. E é desses irmãos de Cristo, irmãos de sangue, filhos
de Maria, José e Maria. É desses irmãos que o texto fala agora. Olha só o versículo 3. Dirigiram-se, pois, a ele seus irmãos, e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Meus irmãos, esses irmãos aqui de Cristo, eram os filhos de Maria e José. Todos eles mais jovens do que Jesus. Esses eram irmãos de sangue, ok? Não eram discípulos, não eram chamados irmãos na fé. O Evangelho tem outro tempo para se referir aos seus discípulos e apóstolos. Mas esses aqui eram os irmãos da casa de Jesus, aqueles que nasceram da união de José e Maria. Todos eles mais novos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus faz menção desses irmãos. Eram 4 os irmãos de Jesus Cristo, né? Os irmãos homens de Jesus Cristo. Eram 4. E um deles, por exemplo, era Tiago. É o que escreve a epístola. Essa epístola que você temos aí no Novo Testamento de Tiago. Este Tiago era o meio-irmão de Jesus Cristo. Ele se tornou um líder na igreja em Jerusalém. Mas nesse momento aqui, nem Tiago, nem os outros 3 irmãos criam em Jesus Cristo. Nenhum deles cria em Jesus Cristo, né? Eram eles Tiago, José, Simão e Judas. Não confundir Judas aqui com nenhum dos 2 apóstolos, tá? Nem o Tadeu, nem o Iscariotes. Esse Judas era irmão de Jesus Cristo, ok? Então, a ideia é que esses 4 irmãos, nesse momento aqui do texto, não são crentes. Eles não creem em Jesus ainda. Eles viriam a crer, como diz o texto de Atos. Lá no livro de Atos diz que os irmãos de Jesus já estavam reunidos com a igreja, orando, buscando o Senhor. Naquele momento eles já eram crentes. Aqui não. Aqui eles eram incrédulos ainda. Então veja comigo o texto. O que eles disseram a Jesus? Deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Por que eles querem que Jesus vá à Judéia e se revele publicamente? O texto não diz o motivo, certo? Jorge, Aline. O texto aqui, Davi querido, e Bruno, e Fernanda, e Graça, e minha irmã Coraci, não diz aqui o porquê, mas nós podemos imaginar, talvez, que os irmãos de Jesus queriam que ele se revelasse aos judeus, Shumaidon e Gabriele, porque, na verdade, Jesus estava sendo abandonado pelos seus discípulos. É o que nós vimos no final do capítulo 6. Muitos estão deixando ele. E os irmãos de Jesus podem estar preocupados com a má fama do seu irmão, que pode, obviamente, respingar neles. Ninguém quer ter um parente mal visto, porque isso acaba respingando na família. O ódio a Jesus pode se tornar um ódio para os que estão na casa dele. Daí talvez, o texto não diz, Rodrigo, mas talvez nós possamos imaginar que os irmãos de Jesus estavam preocupados com a imagem dele, porque aquilo de fato respingaria neles também. E na verdade nós sabemos que não é nada ruim ter um irmão preeminente, um irmão importante. Então isso tudo pode ter movido os irmãos de Jesus, aqueles incrédulos naquele momento, eles não eram crentes, a dizer: olha, esses milagres que fazes, por que não fazes em Jerusalém? Por que não fazes diante dos judeus? Agora, na festa dos tabernáculos, haveria uma multidão ali, irmãos. Essas festas traziam pessoas de todos os cantos para Jerusalém. Haviam ali milhares e milhares de pessoas. Então eles estão dizendo assim: manifesta-te publicamente, para que você convença os seus discípulos. A ideia é: eles estão te abandonando, homem. Mostre o seu poder. Faça alguma coisa. E é interessante, irmãos, que aqui eu faço uma pausa para aplicar como nós também, como nosso Senhor Jesus Cristo, obviamente, dentro da esfera do seu ministério, claro, diferente do que Deus exige de sua igreja. Quando eu falo de ministério, o ministério da cruz, a pressão que Jesus sofreu é singular, mas obviamente nós seguimos os passos de Cristo em muitas outras coisas. E é impressionante que também sentimos a pressão que ele sentiu dentro deste mundo mal. Nós também somos pressionados. A igreja não pode ficar ultrapassada. A igreja, muitas igrejas estão perdendo pessoas porque mantêm-se fiéis à palavra de Deus. Nossa igreja tem crescido, graças a Deus, mas pode chegar um tempo que as pessoas comecem a se escandalizar com o evangelho, comecem a ir embora. A gente não sabe, irmãos. E nós seremos pressionados a mudar as coisas.
a se promover publicamente de acordo com o que o mundo deseja, com aqueles sinais que o mundo tanto ama. Como Jesus estava sendo pressionado aqui por seus irmãos. Aí, versículo 4, os irmãos de Jesus continuam: porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Irmãos, para os irmãos de Jesus, a questão é simplesmente de publicidade. Manifesta-te ao mundo e o mundo vai te amar. E o mundo vai te reconhecer, e o mundo vai te apoiar, e o mundo te seguirá. Mas para nós, leitores do Evangelho, nós já percebemos que a questão de se crer e se seguir a Jesus vai muito além de se ver os seus sinais. Nós já sabemos isso, pela leitura do Evangelho. Nós vemos lá no início do Evangelho, desse Evangelho, no capítulo 2, quando diz que muitos creram nos seus sinais, não nele, mas nos seus sinais. Mas Jesus mesmo não se confiava a eles, porque a fé deles era em sinais e não em Cristo. Então nós, leitores do Evangelho, já sabemos que a questão não é simplesmente publicidade. Faça Jesus conhecido e as pessoas o amarão. Não é essa a questão. Está muito longe disso. É muito mais profunda do que isso. Se fosse apenas isso, se a publicidade de Cristo e seus milagres produzisse algo bom, lá no capítulo 6, depois de Jesus ter multiplicado os pães e os peixes, os homens não queriam, não iam desejar como quiseram, arrebatá-lo à força para fazê-lo rei, declarando rei dos judeus, para de fato terminarem com a opressão romana. Lá diz o texto que eles estavam querendo chegar a Jesus e pegá-lo à força, no braço, para poder declará-lo ou proclamá-lo rei. Ou seja, os milagres de Jesus nem sempre produzem boas coisas nos homens que os contemplam. Então não é uma questão de ver o que Jesus faz. É uma questão muito mais profunda para ser crente. Nossa sociedade, no nosso mundo, muitos são testemunhas do que Cristo faz, uma cura milagrosa, um salvamento de um desastre automobilístico que acabaria em morte e não acabou. Deus continua ainda na sua providência, operando grandes sinais. A sua palavra é verdadeira e poderosa, que se prova a cada dia. Mas mesmo assim, os homens, há muitos não crentes, que olham essas coisas e não se convertem. Então a questão não é só publicidade. Fale de Jesus e as pessoas amarão a Jesus. É muito mais do que isso. Nós veremos. Vamos lá, continuar? Versículo 5. Por que os irmãos de Jesus falam isso com ele? O evangelista João explica. Ele dá um motivo. Olha aí. Vamos ver juntos? Pois nem mesmo... Como nós falamos, meus irmãos, aqueles irmãos de sangue de Cristo, filhos de José e Maria, meio irmãos de Jesus, né? Lembra que Jesus é meio irmão deles, né? Ele não é o filho de José. Ele é filho de Maria, mas o pai dele é outro. Aqueles irmãos ali, ainda nesse momento, são incrédulos. O que é confirmado pelo Evangelho de Marcos. Olha como os irmãos de Jesus viam Jesus. O Evangelho de Marcos diz assim: e quando os parentes de Jesus ouviram isto, o que ele fazia e o que ele falava, saíram para o prender, porque diziam de Jesus: ele está maluco, ele está fora de si. É como os irmãos de Jesus, os da casa dele, viam ao próprio Jesus. Olha, ele está fora de si, vamos prender e trazê-lo amarrado para casa. Os irmãos dele, de dentro da casa dele, ouviam assim. É por isso que eles falavam de Cristo. Não é que eles não criam nos milagres de Cristo, porque provavelmente eles viram os milagres de Cristo, não tem como negar. A questão é que eles não entendiam profundamente quem Cristo era. Eles viam os milagres, mas não entendiam para o que aqueles milagres apontavam, ou para quem. Eles não conseguiam compreender porque os seus olhos estavam tapados, eles estavam cegos, porque o Espírito Santo não os havia convencido ainda da verdade. É por isso que eles pressionam Jesus, desta maneira carnal, buscando apenas a fama no mundo. Manifesta-te ao mundo, e o mundo te amará. Eles não entendem nada. Jesus vai dizer: o mundo me odeia. Eu não tenho nada com o mundo. Vocês querem que o mundo me ame? Vocês não entenderam nada. Eu vim para condenar o mundo. Eu vim para falar mal das obras do mundo. Eles me odeiam porque eu falo mal das suas obras. O mundo me odeia. Vocês não estão entendendo nada. Então tem muita gente que vem para a igreja, que está na igreja, e que acha que a igreja tem que ser aceita pelo mundo. Que a igreja tem que ser relevante para o mundo.
Essas pessoas não entenderam nada do Evangelho. Nós estamos, irmãos, crucificados para o mundo e o mundo para nós. Nós não temos nada comum, em última instância, nem o mundo conosco. Nós estamos no mundo, vivemos no mundo, devemos ser o sal da terra, mas não pensando em que o mundo nos amará por isso. Pelo contrário, o mundo nos odiará. Se eu e você não entendemos isso, nós não temos parte com Cristo. Nós não entendemos nada acerca da relação de Cristo e seu povo com o mundo, que jaz no maligno. É por isso que eles questionam a Jesus e querem que ele seja amado pelo mundo, porque eles ainda são incrédulos. Eles não creem, estão entendendo tudo errado. Tem muita gente assim na igreja. Fala aqui não. A igreja que se diz evangélica. Muita gente que não entende nada do que é ser igreja e do que o mundo é. Você vê isso nos cultos. Cada vez mais o mundo presente, ditando o que a igreja faz. As pessoas não entenderam que a igreja não tem nada com o mundo. E o mundo nada com a igreja. A não ser que a igreja se molde segundo o mundo. Aí o mundo vai aprovar a igreja. Fora isso, o mundo odiará a igreja. E a igreja somos nós. Você está pronto para ser odiado pelo mundo? Se você for igreja, você será. E você deve estar preparado. De outra forma, nós não pertencemos a Cristo. Porque Cristo foi odiado, como ele vai dizer aqui. O mundo me odeia. Mas vamos lá com calma, vamos lá. Irmãos, algumas aplicações aqui importantes sobre esses versículos que nós vimos até aqui. A primeira aplicação aqui é que nós vimos a grande doutrina bíblica sobre a necessidade do homem receber a graça divina que o leva a se converter verdadeiramente. Pense só nos irmãos de Jesus aqui. Irmãos, eles cresceram com Jesus. Eles cresceram na mesma casa. Eles viviam com Jesus. Eles comiam com Ele. Eles dormiam, porventura, no mesmo quarto, com o Deus encarnado. Imagine isso. Eles saíam, conversavam, quando crianças, provavelmente brincavam juntos. Cresceram e agora Cristo se manifesta poderosamente. E o que eles fazem? Eles mesmo assim não creem nele. O simples fato daqueles homens, daqueles irmãos de Jesus, desfrutarem desses privilégios espirituais, não os transformou em crentes. Tudo isso é inútil sem a operação eficaz do Espírito de Deus. Não adiantava nada aqueles homens terem contato com Cristo se o Espírito Santo não abrisse os olhos deles. E aí sim eles viriam a crer verdadeiramente. É por isso, meus irmãos, que Jesus disse e afirma para nós aqui também: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Não adianta ver milagre, não adianta ter nascido na igreja, não adianta ter formado num seminário para ser pastor, não adianta ser pastor, não adianta ser presbítero, não adianta ser diácono, não adianta nada disso. Se o Espírito de Santo não render o coração da pessoa. Os privilégios não são capazes, são ótimos, são benefícios mais para o crente. Mas os privilégios não transformam ninguém em crente. É por isso que você e eu conhecemos às vezes, e Deus nos livre de sermos assim, porque nós somos pecadores terríveis, Deus tem compaixão de nós. Mas por isso que você conhece pessoas dentro da igreja que estão lá anos e anos e anos e não mudam nada. Tem todos os privilégios. Nasceram na igreja, um cercado de pessoas crentes. O pai e a mãe muito crente. E você fala, como é que aquela pessoa deu errado? Como é que aquela pessoa não se endireita? É porque é muito mais do que isso. É muito mais do que estar cercado das coisas de Cristo. É ter Ele no coração através do Espírito, do selo do Espírito. É muito mais profundo. Daí, vista essa doutrina de que só a graça de Deus pelo Espírito pode converter alguém, visto isso, nós, servos pela graça de Cristo, faremos bem em nos recordarmos dessa verdade no nosso dia a dia, na nossa casa, com os nossos parentes. Porque, em geral, nós nos vemos surpresos e perplexos em notar que só nós, em nossa casa, é que adoramos a Deus.
Os nossos parentes estão longe deles. E aí nós começamos a ter culpa, sentimos culpa. Porque parece que depende de mim, de você, o fato do meu parente, da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos serem crentes e não depende de nós. Não somos nós que convertemos. Veja, quem deu melhor exemplo que Jesus? Algum homem foi mais santo do que ele em sua casa? Todavia, os irmãos dele não criam nele. É por falta de testemunho? Foi por falta de testemunho? E os seus parentes não criam nele. Nós somos frutos de uma sociedade, de um contexto que nos ensina que tudo depende de nós. Que o mundo gira em torno de nós. As pessoas têm que se converter porque eu dou meu testemunho. Querido, o meu e o seu testemunho, por melhor que seja, não pode converter ninguém. Isso quer dizer que nós não precisamos dá-lo? Precisamos, sabe por quê? Porque o meu e o seu testemunho é, por fim, para a glória de Deus. Eu vivo como crente, sim, para que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus, mas acima disso, para a glória dele, porque ele me salvou. É por ele que eu faço as coisas que faço, e não para que os outros vejam e se convertam. Isso é uma implicação natural da minha vida para Deus, mas não é o motivo principal. Porque se for o motivo principal, você viver para Deus porque seus parentes creiam, ok, eles não têm crido. Você fará o que agora? Vai deixar de viver? Porque eles não têm crido. Então do que adiantou? Perceba, não construa a sua vida num fundamento que não pode sustentar-se. Isso não quer dizer, irmãos, volta aqui a ressaltar isso, não quer dizer que o seu e o meu testemunho não seja importante, que nós não devamos dá-lo diante dos nossos parentes e diante de quem quer que seja, mas a conversão não depende de nós. Eu e você temos que dar bom testemunho, porque isso será cobrado de Deus, é por Deus de nós. Isso é cobrado, então eu vivo da maneira que agrada a Deus, independente se gente tem crido ou não, independente, não é por eles que eu vivo, mas é para Deus que eu vivo. E Deus pode usar sim o meu testemunho para chamar, como Ele faz, segundo a sua vontade, para chamar pessoas para crer em seu Filho. Mas Ele pode ou não fazer isso, porque não depende do meu testemunho. Tem gente, você talvez seja alvo disso. Talvez você conheça alguém assim, ou você tenha acontecido com você. Tem gente que se converte dentro de uma casa que não tinha crente nenhum. Que tudo ali estava contrário para a conversão. Que não tinha maneira nenhuma. Ninguém falava de Cristo ali, ninguém lia a Bíblia, ninguém dava bom testemunho, ninguém queria nem saber. E Deus te buscou lá e te tirou de lá. E te salvou lá mesmo. Porque não depende de você. E não depende das pessoas que estão ao seu redor. Mas de Deus usar a sua graça. Ok? Então não tome para você, e nem eu para mim, aquilo que não é seu nem meu. O poder de converter é de Deus. É por isso que quando a gente evangeliza alguém, a gente não fica contando para os outros, evangelizei 10 pessoas, evangelizei 20 pessoas essa semana, eu fui dar um testemunho, as pessoas aceitaram. Eu não fico contando essas coisas, irmãos. Porque não sou eu que faço isso. Como é que eu posso me gloriar de uma coisa que não sou eu que faço? Vamos parar com isso, irmãos. O negócio de ficar contando vantagem, o número de pessoas que eu evangelizei, tal. Você deve, eu e você devemos evangelizar, mas isso fica conosco. Lembra? O que faz a tua mão direita que não sabe a esquerda. Fica com você essas coisas. Porque em última instância você sabe que Deus é que converte. E não o seu testemunho. E pense bem, por melhor que seja o nosso testemunho, nós damos 10 outros que acabam com ele. Sabemos disso. Veja, irmãos, não deixe Satanás nos enganarmos agora, hein? Não deixe Satanás nos enganar agora e achar, sussurrar no seu ouvido aí. Tá vendo? Pode ser do jeito que você é. Não precisa ficar procurando santidade, porque afinal Deus é que converte. Não caia nessa. Ninguém sabe, a Bíblia não está dizendo que o testemunho não é importante. Ele é importante porque é o seu dever diante de Deus. Agora, o que Deus fará com o seu testemunho, isso depende dele, não de você. Vou terminar o sermão. Eu tenho feito assim, né? Por causa do nosso tempo. Eu vou terminar aqui, depois domingo que vem nós continuamos, se Deus quiser.
Vou terminar com a última aplicação. E essa aplicação é para você que... Talvez todos nós estejamos isso aqui, né, incluídos aqui. Para nós que temos parentes não crentes dentro da nossa casa. Nosso mestre bendito, nosso Senhor Jesus Cristo, sabe realmente o que significa compadecer-se dos seus filhos que permanecem sozinhos em suas casas, adorando a Deus. Nessa verdade que nós vimos aqui no Evangelho, só Cristo era o crente da casa, digamos assim, né? Só Ele era o santo da casa. Nessa verdade, há abundante doçura, satisfação e indizível consolo. Jesus conhece o íntimo de cada um de nós e se compadece das nossas provações que passamos em lares não cristãos, enquanto nós somos os únicos cristãos ali. Cristo experimentou esse cálice que você agora bebe. Esse cálice. Ele bebeu um cálice muito pior do que o que nós bebemos. Mas ele experimentou, dentro do cálice dele, essa experiência que você tem de estar sozinho na sua casa, sendo o único crente, o único cristão ali. Os irmãos de Cristo não criam nele. Os que se sentem fracos e rejeitados em casa, porque seus parentes o desprezam e desprezam o seu relacionamento com Deus, devem buscar conforto em Cristo. Senhor Jesus, o Senhor passou por isso. O Senhor também foi o único santo dentro de uma casa. O Senhor tem poder para me guardar também. Independente da incredulidade daqueles que estão ao meu redor. O meu pai e a minha mãe não creem. Os meus irmãos não creem. Mas o Senhor me salvou. E o Senhor Jesus, teu filho, ó Pai, passou por isso. E o Senhor o revestiu de força. O Senhor também pode me dar da mesma graça espiritual que meu Senhor Jesus teve e me manter firme num lar incrédulo. Talvez você seja o parente incrédulo aqui hoje. Talvez você veio aqui porque sua família está aqui. Não viva na incredulidade. Tome uma posição. Nós veremos isso aqui domingo que vem, se Deus quiser. Alguns achavam que Jesus era um farsante. E deixa eu te falar, eu já falei isso no sermão passado. Ir contra Jesus não quer dizer falar mal dele. Quando eu e você, não é só falar mal dele. Quando eu e você não nos rendemos a ele, nós estamos contra ele. Quem não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Não tem posição de meio termo. Não tem, eu acho bonita essas coisas de Jesus, mas eu não quero me envolver. Não existe isso. Quem não está juntando com Cristo, está contra Ele. É inimigo dele. E eu quero te chamar, meu querido, se você está aqui hoje de manhã, e não ainda é um convertido, a se converter. A ser o parente crente dentro da sua casa. Ou fazer coro e se unir aos crentes do seu lar. Que Deus tenha misericórdia de você, irmão. Que Deus tenha misericórdia de você. E te faça de Cristo e Cristo teu, para a glória dele. Amém, irmãos. Domingo que vem, nós continuamos com a graça de Deus.